Muito bom dia a todos. É uma alegria, mais uma quarta-feira, estarmos juntos para falarmos da palavra de Deus. Hoje eu trago mais um texto tirado das Escrituras Sagradas. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos e eu gostaria de convidá-lo, a você que costuma assistir as nossas gravações, por favor, dê o seu like, assim, faça um comentário, pode até sugerir algum tema. E eu estou numa aventura na Bíblia. Eu estou lendo todo o Velho Testamento e cheguei no livro de Salmos, um livro realmente que traz muitas boas lições, muitos exemplos para nós. E o texto de hoje é o Salmo 40, que eu convido você a abrir sua Bíblia, o Salmo 40, de onde nós vamos extrair algumas lições que pode, tanto que, pelo menos quando eu li, me ajudou, sempre me ajudam a ter uma vida melhor aqui na terra, enquanto a gente se prepara para as mansões celestiais. Salmo 40, versículo 1, que é o texto que nós vamos utilizar. Salmo 41. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar com paciência, o nosso tema de hoje é esperar com paciência pelo Senhor, esperar com paciência por Deus. É o que vai nos ajudar a viver melhor, é o que é correto a fazer. Porém, é um desafio, porque o tempo do Todo-Poderoso é muito diferente do nosso tempo. É um desafio que exige fé e obediência. Não dá para ter fé sem ter obediência. Uma está ligada à outra. Mas quando fazemos isso, quando esperamos com fé e obedecendo, fazendo da maneira de Deus, tenha certeza, o resultado será sempre alegria. O resultado para nós sempre será bom, porque jamais alguém esperou por Deus, esperou em Deus e se decepcionou. Mas infelizmente a tendência nossa é, às vezes, não esperar por Deus. Um exemplo na Bíblia que eu gosto de citar é o exemplo de Abraão e Sara. Você lembra que Deus prometeu para Abraão um filho quando ele tinha 65 anos. E ele acreditou. Inclusive, ele saiu da sua terra e obedeceu a Deus. O problema é que 10 anos depois, nada do filho aparecer. Nada de Sara, sua esposa, ficar grávida. O que Abraão fez? Inclusive, assim, incentivado por Sara, foi uma ideia mais dela. E a Sara falou: olha, Deus tem um plano para você, mas não me inclui. E aí pediu que Abraão, assim, tivesse um filho com a sua serva Agar, com a sua escrava Agar. E nós sabemos que o Abraão acabou fazendo, ele também naquele momento não demonstrou fé em Deus, e nós sabemos qual foi o resultado. O resultado foram conflitos no lar, problemas com Ismael, que nasceu até o ponto que o Abraão teve, inclusive, que expulsar o próprio filho da sua casa. Muito sofrimento teria sido evitado se Abraão tivesse continuado a confiar em Deus. 15 anos depois, nasceu Isaac. Mas a fé de Abraão acabou até vacilando, pelo menos naquele momento. Deus tem planos, ensinamentos claros sobre como vivermos em todas as áreas de nossa vida. É só a gente olhar a palavra dele. Ele nos ensina como sermos melhores maridos, melhores pais, filhos, cidadãos, como nos relacionarmos melhor. Deus tem planos. Porém, ele espera que nós hajamos de acordo com os planos dele. E muitos dos planos de Deus pedem que a gente espere. Quando não esperamos, o resultado é sofrimento. O resultado é que às vezes deixamos de receber algo tão maravilhoso que Deus tinha preparado para nós, estava ali, prontinho para nós. Mas podemos fazer como Abraão e Sara, resolver dar uma ajudinha para Deus. E ao tentarmos ajudar Deus, estragar tudo, e às vezes os planos dele ou são adiados, ou muitas vezes exatamente aquilo que ele tinha não vai acontecer. Porque os planos dele para conosco são condicionados à nossa obediência. Sim, o texto de hoje, esperei com paciência pelo Senhor. Então vamos esperar com paciência por Deus. Vamos esperar inteiramente nele.
Porque no momento certo, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha só que maravilha. O salmista fala: eu esperei e o Senhor me ouviu. No Velho Testamento, existe uma palavra que me chama muita atenção, que é a palavra lembrou-se. Quando lembrou-se Deus. E lembrou-se Deus, geralmente significa que Deus, não é que Deus tinha esquecido, não. Lembrou-se no sentido, ele resolveu agir. Mas muitas vezes essa frase, lembrou-se Deus, exigiu espera, exigiu paciência, exigiu continuar guardando, inclusive em obediência. Eu vou dar alguns exemplos. Lembrou-se Deus na Bíblia. Lembrou-se Deus de Noé e dos animais que estavam na arca. Mas eles já estavam na arca há mais ou menos um ano, quando diz que Deus soprou o vento e as águas baixaram mais rápidas para logo em seguida Noé sair da arca. Mas Noé e a sua família tiveram que esperar. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló lá de Sodoma antes de destruir aquela cidade. Lembrou-se Deus de Raquel, lá em Gênesis 30, 22. Lembrou-se Deus de Raquel e a fez engravidar, mas isso depois de muitos anos, com aquela luta, a Raquel com a sua irmã, aquele sofrimento, tanta coisa que poderia ter sido evitada. Mas houve um momento em que Raquel provavelmente deixou na mão de Deus, esperou em Deus, e a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou-se Deus dos gemidos do povo de Israel lá no Egito, logo no comecinho, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 24. O povo de Israel ficou vários anos clamando a Deus, pedindo a Deus por uma libertação. E o texto diz: lembrou-se Deus de Israel e enviou Moisés para salvar a nação. Lá em 1 Samuel 1,19, lembrou-se Deus de Ana e ela concebeu depois de muitos anos sendo humilhada pela sua rival Penina. A Ana orou para Deus, muito assim, clamou ao Senhor. E no momento certo, Deus se lembrou de Ana e ela engravidou, mas exigiu que Ana, provavelmente, aqueles anos de sofrimento, foram anos em que Deus trabalhou em Ana para que ela se tornasse uma serva bem dependente dele, tanto que depois ela vai lá e devolve o filho para Deus. Numa mostra de que Ana aprendeu de que o seu maior bem não era o filho, o seu maior bem era o próprio Deus. Finalmente, lá em Atos capítulo 10, versículo 31, diz que lembrou-se Deus de Cornélio, suas orações e suas esmolas. E depois de Cornélio, por muito tempo, orar, agir de uma maneira correta, Deus manda que Cornélio assim chame Pedro, que irá lhe mostrar como ser salvo. E Cornélio é o primeiro não judeu, o primeiro gentil a ser convertido assim para o evangelho. Veja só quantos exemplos, né? Quantos exemplos assim de paciência, de necessidade de espera. Em especial, a espera, a bênção é muito grande quando nós não atrapalhamos com a nossa própria maneira. Às vezes tentamos fazer, estamos trilhando direitinho, estamos olhando a palavra, estamos obedecendo, estamos esperando em Deus, mas de repente trocamos, como diz o outro, né? Os pés pelas mãos ou as mãos pelos pés, e aí o que nós fazemos? Tentamos agir do nosso modo, fazemos assim da nossa maneira, tomamos as nossas decisões, mesmo sabendo muitas vezes que estamos fazendo alguma coisa que a palavra de Deus está dizendo para não fazermos, e às vezes podemos perder a bênção. E às vezes Deus vai assim olhar do céu e vai respeitar a nossa escolha. Acontece muito isso quando a gente faz justiça com as próprias mãos. Deus está lá do céu prontinho para nos vingar, porque Ele é o nosso vingador, e nós vamos lá e tomamos assim a vingança em nossas mãos, agimos de maneira incorreta, e perdemos a bênção, muitas vezes, de sermos assim vingados por Deus. Olha só o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 18, versículo 7, ele diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Claro que Deus fará. Claro que Deus fará. Ele é poderoso, Ele é bom, Ele sempre quer o nosso bem.
E para Deus ele nunca perde a hora, porque ele tem toda a eternidade. Ele tem todo o poder para atender. Então, que esta semana possamos passar essa semana esperando inteiramente em Deus. Confiando nele, confiando que ele ouvirá as nossas orações, apesar de às vezes parecerem assim, ele parecer demorado para responder. Especialmente quando, como o salmista diz, quando clamamos a ele por socorro. Ele me ouviu quando clamei por socorro. Sabe por quê? Às vezes nós estamos assim, só orando de vez em quando, assim, quando dá, quando lembramos, mas de repente surge uma situação e a gente olha de um lado, olha do outro, não tem ninguém. Ninguém pode nos ajudar. Aí nós clamamos a Deus por socorro e aprendemos a esperar nele. E no momento certo, tenhamos a certeza, Deus irá se inclinar para nós, nos ouvir e vai responder de conformidade, claro, com a vontade dele, mas ele vai fazer sempre aquilo que for melhor para nós. E para nós então, eu e você, que um dia confessamos Jesus como o Senhor de nossas vidas, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos trilhando os caminhos assim do cristianismo, seguindo Jesus, nós temos a eternidade inteira para que o plano de Deus se realize nas nossas vidas. Pode ser que alguma coisa que nós estamos esperando nem seja nessa terra. Pode ser que passamos a vida inteira pedindo e pode ser que não façamos. Por experiência própria, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Assim, quantas vezes eu clamei por Deus, clamei às vezes dias, meses, anos, e houve um momento que ele foi lá e se inclinou, inclusive mostrou que tinha já me respondido. Às vezes a questão não é só dele responder, às vezes é dele responder e nós entendermos aquilo como resposta dele, porque às vezes estamos tão fixados em nós que esquecemos de dizer: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua resposta na minha vida. E às vezes Deus já não respondeu e nós continuamos esperando de bobeira, porque ainda não percebemos a resposta assim do Senhor. Mas mesmo que nós não sejamos respondidos nesta terra, tenhamos a certeza, há a eternidade inteira para que o plano de Deus, o propósito de Deus se realize em nossas vidas. Basta esperarmos com fé. E esperar com fé, de novo, não é esperar estático. Esperar com fé é esperar obedecendo a palavra do Senhor. Enquanto aquilo que estamos pedindo, que estamos insistindo, não acontece, nós continuamos com fé. Claro que podemos às vezes ter o nosso momento Sara e Abraão na sua incredulidade. Eu tive, ainda tenho, lamentavelmente. Eu creio que você que está me assistindo também tem o seu momento de Abraão e Sara, o momento em que a sua fé vacila. Às vezes não somos mais abençoados por causa disso, mas tenha certeza, sempre é momento de voltarmos a Deus, continuarmos clamando, esperando pacientemente por Ele. E Ele vai assim nos ouvir. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu gosto do versículo 2 que ele diz: tirou-me de um poço de lama, de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Tenha certeza, especialmente você e eu que somos discípulos de Jesus, nós temos a rocha que é Jesus, podemos firmar os nossos passos e nós não vamos cair nunca, não seremos decepcionados nunca, porque a rocha que garante a nossa fé é Jesus Cristo, o Filho assim de Deus vivo. Que essa esperança assim enche o meu e o seu coração de alegria nesta quarta-feira que está assim se iniciando. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.